Então, gente, peço mil desculpas, porque o outro vídeo acabou muito cedo. É que eu comecei a passar mal, aí eu vou seguir a partir de onde eu parei, né? É o segundo exemplo que eu falei que eu ia fazer, que eu acho que é muito importante. Demonstre que essa soma é equivalente a essa regra aqui, né? Essa expressão para todo, isso daqui significa para todo, n, que é a nossa variável, né? Pertencente aos naturais. Vamos observar aqui primeiro nessa questão duas coisas, né? Essa soma aqui, que ela tá escrita, ela é uma função generalizada, uma função não, né? Ela é uma expressão generalizada de uma sequência aritmética. Como que eu reparei isso, né? Repara aqui que do primeiro termo pro segundo, a gente somou 3. Do segundo pro terceiro, somou 3. E nessa regra aqui, a gente tem o primeiro termo, né, que é o 2, mais 3 vezes n. Então, o primeiro termo aqui, 2, 3 vezes n. Então, o que a gente está vendo aqui é uma soma de uma progressão aritmética. Beleza, reparei nisso. Aí, como é que era o nosso passo a passo, né? O primeiro passo era supor n igual a 1, só para a gente testar. Se aqui é uma soma aritmética, né? Quando a gente somar o n, quando a gente colocar o n como 1, a gente vai ter o primeiro termo, que é 2, mais 2, no caso aqui, a gente vai ter, ó, o primeiro termo, que é 2, mais 2 mais 3n, sendo n igual a 1, então já vou substituir aqui por 1. Isso daqui vai ter que ser igual a 1 mais 1, vezes 4 mais 3 vezes 1, sobre 2. Por que que a minha soma quando n mais 1, quando n é igual a 1, ficou assim, né? Desse jeito. Porque é eu pegar o primeiro termo e somar com isso daqui, né? Que é o nosso termo geral, a nossa solução. Vamos lembrar aqui que é a solução da sequência? Cadê? Tá aqui. A solução da sequência é uma função que dá qualquer termo da sequência somente com relação ao n e ao termo anterior, né? Ao n, ao termo anterior e à razão. E aqui a gente tem, aí desce aqui, a gente tem n, o primeiro termo, não era termo anterior, né? O primeiro termo da sequência e a nossa razão. Então, isso daqui é a nossa solução, né? E aí, a gente vai acrescentar, para fazer a soma, né, é o primeiro termo mais a solução, né? Então, beleza. Isso aqui vai dar 2 mais 5, tem que ser igual a 2 vezes 7 sobre 2. Aqui, corto 2 com 2, vai dar 7, é igual a 7. Então, quando n é igual a 1, quando n igual a 1. Deu certo, não deu? Beleza. Agora, o que que a gente faz? A gente vai ter que comparar, que é assim, né? Como é que é o nosso princípio? Se essa regra é válida para k, ela tem que ser válida para k mais 1. Como k é um valor qualquer, eu vou deixar como n, né? Porque o n já está aqui. Então, se a regra é válida para n, ela tem que ser válida para n mais 1. Aqui, nessa expressão que eles nos deram, né, essa soma com essa regra, a gente já está assumindo que a regra é válida para n, porque o n já está aqui. Então, agora, o que que eu preciso fazer? Eu só preciso testar o que vai dar se eu colocar n mais 1. Porque aqui, nisso daqui, já está falando que, não está afirmando, né? Mas a gente está assumindo que pro n é válido e que dá isso aqui. Beleza? Então, agora vamos testar pro n mais 1. Como é que ficaria a nossa soma com o n mais 1, né? Ficaria 2 mais 5 mais 8 mais reticências, mais 2 mais 3n, mais o quê? 2 mais 3 vezes n mais 1. Vocês conseguem perceber que é como se fosse, por exemplo, se eu tivesse
para a soma 2 mais 5 é válido tal coisa. Então, para o 2 mais 5 mais 8, tem que ser válido essa mesma coisa, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, aqui a gente tem, como se aqui fosse essa parte aqui, ó, 2 mais 5, e esse daqui fosse o nosso 8, por exemplo, entendeu? É isso que eu estou fazendo. E aí, vamos resolver isso daqui, né? Aqui, a gente assumiu que é equivalente a isso daqui, né? Então, vamos substituir. Vai dar n mais 1, 4 mais 3n, sobre 2. E aqui não tem substituição, né? Então, vai dar 2 mais 3n mais 3, né? Vamos continuar resolvendo. Aqui vai dar 4n mais 3n2, eu estou multiplicando, tá? Mais 4, mais 3n, tudo isso sobre 2, mais 3n, mais 5. Aqui em cima vai dar 3n2, mais 7n, mais 4, sobre 2, mais 6n, mais 10, sobre 2, né? Como tá tudo sobre 2, então eu vou deixar denominador comum. Beleza, vamos continuar resolvendo. Aqui vai dar 3n ao quadrado, mais, no caso eu vou fazer o seguinte, ó, mais 7n, mais 6n, mais 14, sobre 2. E agora eu vou colocar coisas em evidência, né? Eu vou juntar esses dois termos e vou juntar esses dois termos. Então, juntando 3n com 6n, a gente coloca 3n em evidência, vezes n mais 2. E agora, juntando 7n com 14, mais, vou colocar o 7 em evidência, n mais 2. Tudo isso sobre 2, né? Aqui vai ficar n mais 2 em evidência, vezes 3n mais 7 sobre 2. E aí, a gente já chegou na nossa parte simplificada. Só que vamos reparar aqui, né? Eu posso reescrever isso aqui como n mais 1 mais 1. Calma, deixa eu escrever direito, né? Aqui eu vou colocar assim, n mais 1 mais 1, que é o nosso n mais 2 aqui, só tô reescrevendo, tá? Vezes, 3 vezes n mais 1, aqui vai dar, ó, 3n mais 3, mais 4, que aí mais 4 ficaria 3n mais 7, né? Que é o que tá aqui. Só estou reescrevendo. Sobre 2. E como é que era a nossa regra original, né? Não é n mais 1, então aqui, ó, nosso n tá aqui, mais 1, vezes 4 mais 3n, então, 4 mais 3n, e aí aqui ficou n mais 1, porque a gente substituiu n por n mais 1. Então, isso daqui é exatamente igual a essa regra aqui de cima. Logo, a gente provou por indução matemática, a gente demonstrou, né, CED, que essa soma equivale a essa regra aqui. É assim que a gente prova por indução matemática. Agora, vamos mexer com recorrência. O que seria a nossa querida recorrência, também chamada de recursão, né? Recursão. Recursão ou recorrência é uma relação em que os termos subsequentes, né, os próximos termos de uma sequência, são definidos com base no termo anterior, nos termos no que já foram, né, definidos antes. Que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né, na progressão. Isso daqui a gente está definindo
o termo subsequente, né, os termos da frente, com base no termo anterior, né? Isso é uma relação de recursão. Então, a gente já viu recursão antes. Então, eu vou escrever. Então, aqui, o que eu escrevi, ó, é uma forma de definir novos termos de uma sequência a partir dos termos anteriores. Só que aqui, nesse daqui de cima que a gente viu, né, desse aqui, a gente definia o próximo termo em função somente do termo exatamente anterior. Então, por exemplo, se eu tivesse uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, para eu definir o 6, eu teria que olhar somente para o 5 e não para o resto. No entanto, uma recorrência, né, ou uma recursão, ela pode ter graus. Os graus seriam, assim, a gente tem o primeiro grau, que é quando o termo subsequente é definido somente pelo termo imediatamente anterior. O segundo grau, né, uma recorrência de segundo grau, é quando o termo subsequente é definido pelo termo exatamente anterior e pelo termo antes, né? Vou falar assim, em português está ótimo. O de terceiro grau é quando o termo subsequente é definido pelos três termos anteriores. Um exemplo de recursão de segundo grau, né? Por exemplo, é a sequência de Fibonacci. Ó, vou até escrever aqui, não sei se vou escrever corretamente. Fibonacci. Quem souber italiano, por favor, não me mate. Que ela é o seguinte, ela é o termo, vou escrever Fn, ele é definido como a soma dos dois termos anteriores, Fn menos 1, mais Fn menos 2. Só que, como a gente precisa de dois termos para gerar um novo termo, né, para a gente descobrir um novo termo, então, a gente precisaria definir os dois primeiros termos, né, dessa sequência. Então, o primeiro termo é 0, o segundo termo é 1, que é diferente do que ocorre lá em cima em sequência, né? Aqui em sequência, a gente precisou definir só o primeiro, porque a gente só olhava para um antes. Nesse daqui, como ela é de segundo grau, a gente precisa definir os dois primeiros. Então, como é que ficaria, né, essa sequência? Então, a gente tem o 0 como o primeiro, o 1 como o segundo. Aí, o terceiro é 0 mais 1, que aí dá 1. O quarto é 1 mais 1, dá 2. O quinto é 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 21. E assim por diante. E essa seria a nossa sequência de Fibonacci. A gente precisa ir somando de 2 a 2, né? Para a gente gerar o próximo. Isso seria um exemplo de recursão de segundo grau. De terceiro eu não vou dar não, porque ninguém merece. Agora, o que seria a nossa solução para uma relação de recorrência? Lembra do que eu falei lá em cima, em sequência, né? Aqui, ó, em sequência. Que esses daqui, essas regras aqui, elas não eram tão otimizadas porque elas dependiam do termo anterior. E aí, para a gente achar a solução da sequência, a gente achou uma função, né, uma expressão que não dependia do termo anterior. Pois é a exata mesma coisa. Exata. A solução para a relação de recorrência é fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. É achar uma expressão que não depende dos termos anteriores. Então, aqui é achar uma expressão que nos dê a mesma sequência sem depender dos termos anteriores. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar exatamente o exemplo que está no material do nosso professor, né? Vou escrever. Então, aqui, dada a relação de recorrência, AN é igual a 2 a N menos 1 menos a N menos 2 para N maior ou igual a 2, verifique se AN igual a 3N é solução da recorrência. Então, tá bom. Então, vamos lá.
Se cada termo, ele puder, né? Vamos supor que é válido. Ele puder ser definido como 3n, então, o A1, ele seria 3 vezes 1, e o A2, por exemplo, seria 3 vezes 2, né? Do mesmo modo, o AN menos 1 seria 3 vezes N menos 1, e o AN menos 2 seria 3 vezes N menos 2. Correto? Só que o que ele disse? Ele disse assim, que o AN, né, nessa relação de recorrência que ele nos deu, é igual a 2AN menos 1 menos AN menos 2. Então, vamos substituir esses dois carinhas daqui, aqui, né? Vai ficar AN é igual a 3 vezes... Opa, não, no caso aqui seria 2 vezes 3 vezes N menos 1 menos 3 vezes N menos 2. Vamos resolver. Aqui vai dar AN igual a 6N menos 6 menos 3N mais 2. Mais 2 o cacete, mais 6, porque é 3 vezes 2. Isso. Aqui a gente corta, né? Aqui a gente chegou que o AN é igual a 3N. Uai, gente, a gente chegou que se a gente colocar, né? Se a gente testar pro AN, dá isso daqui, não dá? Deu igualzinho, não deu? Isso significa que é uma relação, é uma solução para essa relação de recorrência. A gente testou e deu certo, a gente chegou onde a gente queria chegar. Agora, vamos verificar se AN igual a 2 elevado a N é solução para essa mesma relação de recorrência, né? Então, aqui a gente tem o termo, ele é dado por essa relação, né? 2 elevado a N. Vamos assumir que isso daqui é verdade. Então, A elevado a 1 seria 2 elevado a 1. A elevado a 2, 2 elevado a 2. O A elevado a N menos 1 seria 2 elevado a N menos 1. O A elevado a N menos 2, o A N menos 2, né? Seria 2 elevado a N menos 2. Então, vamos fazer a exata mesma coisa. A gente vai pegar o negócio original, né? Que era 2AN menos 1 menos AN menos 2. E a gente vai substituir esses daqui, né? Vai dar AN é igual a 2 vezes 2 elevado a N menos 1 menos 2 elevado a N menos 2. Vamos parar para pensar aqui comigo, tá, gente? Só pra gente trabalhar esse raciocínio, né? Se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 elevado a 3, dá 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2 elevado a 5, dá 2 elevado a 6. Então, se eu tenho aqui 2 vezes 2 elevado a N menos 1, dá quanto? 2 elevado a N. Então, aqui vai ficar 2 elevado a N. Porque o que a gente fez? A gente somou 1, né? É 1 mais isso daqui. Então, 1 mais N menos 1 dá N. Beleza. Menos 2 elevado a N menos 2. Mesmo se eu quiser trabalhar com essa expressão que deu, né? Por exemplo, eu vou colocar esse termo aqui em evidência, né? A N é igual a 2 elevado a N menos 2. 2 elevado a 2 menos 1, né? O que daria isso aqui? Vai dar AN é igual a 2 elevado a N menos 2 vezes 3. Nem se eu quisesse, eu conseguiria fazer essa expressão ser igual a essa daqui, né? Logo, não é uma solução para essa relação de recorrência. E dá pra gente testar também de outra forma, né? Se a gente pegar essa daqui, né? Essa expressão de cá, e colocar o N, por exemplo, como sendo 2, né? Aqui ficaria 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 0. O A2 seria 4 menos 1, 3. Agora, se a gente fizesse
o A3 seria 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 1. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Daria 8 menos 2, 6, né? Então, aí, se a gente colocasse esses dois negócios aqui, ó, o A4, vamos colocar o A4, né? A4, 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 2. Aqui daria 16 menos 4, 12, né? Se a gente substituísse esses três termos, esse e esse, na nossa primeira relação, né? Que é o AN, então, o A4, aqui. A4 é igual a 2 a 3 menos A2, né? Ficaria 12 é igual a 12 menos 3. O que não dá, né? Não dá certo. Então, daria pra gente também observar dessa forma, né? Daria pra gente testar números possíveis. Agora, vamos ver a terceira opção, né? Verifique se AN igual a 5 é solução. Se AN igual a 5, né? Como solução, isso estaria me dizendo que se eu colocasse... Vamos supor, por exemplo, que eu colocasse A38. O A38 seria 5. Se eu colocasse A42, seria 5 também. Então, se eu colocasse AN menos 1, seria 5. E se eu colocasse AN menos 2, seria 5 também. Então, vamos testar a nossa relação de recorrência, né? Que eles deram 2, AN menos 1, menos AN menos 2, né? Aqui daria AN é igual a 2 vezes 5, menos 5. AN igual a 5. Uai, deu a exata mesma coisa, né? Logo, essa daqui é solução. Mesmo não sendo uma função que varia, né? Porque vai manter 5, a sequência ela é 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente, até longe. Mas é uma solução. E aí, percebam, em todos os casos, né, nesse daqui, por exemplo, é solução justamente, assim, né, a gente provou que ela é uma solução, mas a gente pode chamar isso aqui de solução somente, por quê? Porque a gente não precisou dos termos anteriores para chegar no AN. Nesse daqui, a gente não tem AN menos 1, e nesse daqui, a gente não tem AN menos 1. Quando a gente utiliza os termos anteriores, aí é relação de recorrência. Quando a gente não utiliza, é solução para a relação de recorrência. Só que assim, né? Pode ser solução, que nem aqui, ou pode não ser, né? Que nem aqui. Agora, a gente vai ver relação de recorrência linear, né? Lembra que eu falei que existem graus de recorrência, né? De recursão? E que o grau define quantos elementos anteriores você está pegando? Isso daqui foi só um exemplo, tipo assim, do que a gente vai utilizar nessa relação de recorrência. Mas para a gente escrever uma relação de recorrência, de forma geral, a gente escreve assim: AN é igual a constante 1, AN menos 1, mais constante 2, AN menos 2, mais constante 3, AN menos 3, e assim por diante, mais a constante N vezes, no caso aqui a constante K, vezes AK, vezes N menos K. AN menos K. Beleza. Se a minha relação de recorrência ela é de grau 1, significa que todas as constantes que não são a constante 1 valem 0. Então, aí ficaria só AN é igual a C1, AN menos 1. Se for de grau 2, significa que todas as constantes, tirando a constante 1 e a constante 2, valem 0. Então, ficaria assim. Por isso que a gente chama isso aqui de forma geral, generalizada. Ela serve para todos os casos. Beleza. Entendemos isso daqui, né? Agora, por que aqui a gente colocou esse C que antes não tinha? C é uma constante. Constante. Então, se eu tenho, por exemplo,
AN é igual a 3AN menos 1, esse 3 aqui é o nosso C1. Se eu tiver AN é igual a AN menos 1, o 1, que não está escrito, mas que está aqui, é o nosso C1. Entendeu? Então, a constante, ela existe, ela sempre vai existir. Às vezes, ela não aparece porque ela equivale a 1, e aí a gente omite, mas ela sempre vai existir. Se a gente tiver uma relação de recorrência linear desta forma, ela vai ser uma relação de recorrência homogênea. Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo, né? Exemplo, verifique se as relações seguintes são lineares e homogêneas. Então, aqui, eu tinha escrito linear aqui em cima, por isso que eu não repeti, mas eu também vou escrever aqui, ó, linear. E aí, eu gostaria de mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês um negócio. Se eu não consegui colocar o AN nem AN menos 1, então eu botei A e X, mas a gente finge que é AN é igual a 2 AN menos 1, tá? Se eu coloco A é igual a... o AN é igual a AN menos 1, dá uma linha. Se eu colocar 8 aqui como coeficiente, dá outra linha. Se eu colocar 9, dá outra. Se eu colocar 2, dá outra. E assim vai mudando, tá vendo? Estão vendo como o coeficiente, ele muda somente a rotação do negócio, né? O ângulo do negócio, mas não deixa de ser uma linha. Por isso que a gente chama de linear. Agora, se eu colocasse, por exemplo, aqui ao quadrado, deixaria de ser uma linha e viraria uma parábola. Se eu colocasse ao cubo, viraria esse troço aqui. Se eu colocasse a quarta, outra coisa. A nona, outra coisa. Então, se a gente tem termos com expoentes, já não é mais linear. Deixou de ser linear. Se tem com multiplicação, né? Aqui o 8, por exemplo, continua sendo linear. Então, vamos lá. Verifique se as relações seguintes são lineares e homogêneas e indique o grau. Vamos analisar isso aqui primeiro. Ela é linear? É, porque nenhum termo está elevado a nenhum expoente. Então, linear. Ela é homogênea? É. Repara bem, a gente tem os termos, né? E a gente tem uma constante. Então, ela é homogênea. Homogênea. Agora, qual que é o grau, né, dessa sequência? Ela é de grau 1. Porque aqui a gente tem 1. Tá vendo? Aqui. Essa aqui de baixo. Ela é linear? É. Porque não tem nenhum expoente. Ela é homogênea? É também. Porque a gente tem, ó, homogênea. Porque a gente tem as constantes, né, que é 1. São as constantes. E a gente tem os nossos termos, né, da sequência. Então, é homogênea. E qual que é o grau dela? 2. Essa daqui de baixo, ela é linear? É, porque ela não está elevada a nenhum expoente. Só que ela é homogênea? Aqui a gente tem constante, aqui a gente tem os termos da sequência, mas aqui a gente tem um que não é nenhum nem outro, né? Ele é um termo independente, o que a gente chama de termo independente. Por isso, ela não é homogênea. Homogênea. Não é. Essa daqui, ela é linear? Não, porque aqui está elevado ao quadrado. Então, ela não é linear. Mas seria homogênea? Seria, porque você tem constantes, né, que são 1, e você não tem termo independente. Mas foda-se. Essa daqui, ela é linear? É, porque ela não tem nada com expoente. Ela é homogênea? Sim. Ela não tem... Ela não tem termo independente.
Mas aí vocês viram e me falam assim, uai, mas cadê os outros, né? Cadê o Bn-1, Bn-2, Bn-3? Então, o que acontece? A constante deles é igual a 0. E a constante do Bn-5 é igual a 1. Por isso que eles não estão aparecendo. Porque se a gente pegar Bn-1 e multiplicar por 0, dá 0. Bn-2 e multiplicar por 0, dá 0. Agora, 1 vezes Bn-5 dá Bn-5. Então, esse daqui, ele é homogêneo e é linear. Qual que é o grau dessa sequência? 5. Compreenderam? Ó, solução para a relação de recorrência linear. Lembra que aqui eu falei que esse daqui é um termo generalizado e que esse daqui, eu dei esses exemplos que não tinham constante? Esses daqui, eles podem ter expoente, pode ter termo independente, pode ter tudo, e ainda assim é uma recorrência, recursão. No linear, é somente desta forma. Então, apesar da gente já ter visto solução para recorrência, né? A gente vai ver agora a solução para recorrência linear, que é diferente. Então, vamos voltar aqui para o nosso querido GeoGebra, né? E eu vou colocar aqui, mais uma vez, eu não consigo colocar a n nem a n-1, porque eu sou burra, né, no caso. Mas vamos colocar aqui, ó, uma função que a é igual a 5x. Deu isso aqui, né? Beleza. Agora, vamos colocar aqui que eu quero uma função, vou chamar ela de b, e eu vou colocar ela como sendo x ao quadrado. Não, pera. Eu vou colocar ela como sendo x, somente, tá? Sem o quadrado. Tá vendo que sobrepôs uma outra, né? Ficou exatamente a mesma coisa? Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo... Nossa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui nesse GeoGebra. Tá bom, gente, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui trabalhar com GeoGebra. Eu não conseguia colocar o que eu tava querendo escrever lá. Mas, enfim. A gente conseguiu ver, pelo menos, que naquele lá sobrepôs o gráfico. E a gente vai pensar nisso pro resto, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer... Vou escrever aqui, primeiro passo... é ver que... Esse daqui vai ser dificinho, acho que vocês vão ter que só aceitar, porque eu não sei como é que eu consigo mostrar pra vocês, né? É ver que se a gente tem essa sequência aqui, né? A n-1 mais C2, a n-2, mais papapá, mais CK, a n-K. A gente tem que mostrar que isso daqui equivale a um R, que eu chamo de razão. Eu não sei se esse é o nome correto, mas eu chamo de razão, elevado a N. Então, naquele caso lá, a gente tinha visto, eu não lembro exatamente o que eu botei, mas o AN, ele era igual a, tipo, sei lá, 8x, não lembro, era um trem assim. E a gente fez uma outra função, né, que era o B de A, né? Que ele era, no caso, B de x, que ele era x elevado a 1 e deu a exata mesma função? Pois é. O que eu não consegui mostrar é que se a gente colocasse, por exemplo, aqui seria o AN-1, né? Que foi assim que eu chamei o x. Se a gente colocasse, por exemplo, o AN-2, a gente poderia ter uma outra negócio assim, que dava a exata mesma coisa, sendo R um trem diferente, tá? Mas eu não consegui mostrar no GeoGebra, porque não deu pra escrever esse negócio. Mas, enfim. Nesse momento, a gente vai aceitar e vai engolir isso daqui, que eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, né? E aí, o que a gente teria, né? A gente teria que o R elevado a N... Nossa, isso daqui vai ser dificílimo de mostrar visualmente pra vocês. Isso mais... Isso mais C3, Rn menos 3, mais CK, R
N menos K. Gente, é foda, né? É mais fácil entender isso aqui fazendo exercício, que aí vocês meio que engolem o negócio, né? Então, o que a gente precisaria mostrar? A gente precisaria mostrar que essa relação aqui é verdadeira. Verdadeira. Ou seja, se essa relação aqui é verdadeira, essa soma de K é igual a isso daqui. E essa soma de K, por lógico, né, é igual a isso daqui também, né? Porque se essa soma é igual a R elevado a N e R elevado a N é isso aqui, então isso é igual a isso. Então é isso que a gente tem que mostrar. É mais fácil vocês entenderem isso aqui quando a gente fizer exercício, né? E eu já resolvi... não consigo falar. Eu já resolvi exercício assim. Já tem um vídeo aí. Eu acho... Qual que é mesmo? Deixa eu ver.